Boa noite, presidente, vereadores, ao público presente, imprensa. Bom, eu tenho que começar a minha fala, vou pedir até ao Tom. Tom, por favor, senhor, ponha para mim aqui um vídeo, o presidente. Nesse sábado único aqui, a imprensa Gazeta Bragantina publicou mais uma matéria sobre mim. Ele gosta de mim. Para falar que a Gazeta cobra caro, eu coloco à disposição dos seus vereadores a contabilidade da minha empresa. Vai saber quanto custa. Vai fazer o cálculo lá, para depois vir falar aqui que eu cobro um absurdo. Justamente eu, que sou o maior defensor do erário nessa cidade. Eu não admito que insinuem, como já foi insinuado, nesta casa, nos corredores, aí, na outra legislatura, e a pé nessa, que isso era uma roubalheira. Os senhores querem saber onde está a roubalheira? Eu vou mostrar para os senhores, em breve. Não é breve, não. Eu vou mostrar para os senhores. Vou colaborar com os senhores. Onde está a roubalheira no município de Bragança? Então, você veja bem, quando ele esteve aqui, por favor, Eton, a luz. Antes de, quando ele teve essa primeira hora aqui na tribuna, foi antes de ele renovar o contrato dele com a prefeitura, aonde ele acaba fazendo eu não sei se foi uma ameaça ou o que foi, mas se ele fez isso uma ameaça, eu vou mandar isso na íntegra para o promotor público. Vou fazer uma interpelação disso que ele está falando, que ele vai mostrar onde está a roubalheira nesse município. Ele falou isso aqui nessa casa. Então eu quero que ele mostre isso aí junto à promotoria pública, que eu vou mandar essa fita agora para a promotoria pública. Nós vamos analisar realmente se ele está certo nos 330 mil e na onde está a roubalheira que ele falou que tem nesse município. Agora eu, como vereador dessa casa, eu quero saber. Eu acho que eu fui eleito para isso. Ele é muito fácil para denegrir pessoa no jornal, pessoas boas no jornal. Eu acho que ele também tem a facilidade para mostrar agora para o promotor. Essa fita vai na íntegra o promotor de Bragança Paulista. Eu peço até aos advogados da casa, presidente, que faça um ofício junto à promotoria pública para ele explicar aonde está a roubalheira desse município. Está gravado. Ele está falando um lugar aqui, na tribuna de Bragança Paulista, na Câmara Municipal. Eu acredito que eu tenho o aval de todos os vereadores, que diz que vai mostrar onde está a roubalheira nesse município, vereador Toninho. Mas tudo bem, mas ele vai ter... Se é legal ou não, Marcos Vale, isso aí quem vai ver vai ser o promotor. Se o senhor quiser ser advogado dele, é outra história. Certo? Então, aí depois daí o senhor acerta com eles. Acerta a consulta primeiro. Certo? Então, eu acho que nós precisamos realmente parar de insinuações. A pessoa insinua que o governo está roubando, vem aqui na tribuna, fala que vai mostrar, então vai ter que mostrar. Se ele vai obrigado, não é? Isso é o nosso advogado aqui da casa, agora aqui o Marcos Vale, falou que isso é uma questão que nós iremos ouvir, pois não, ouvir do promotor público. Existem pessoas que têm a obrigação legal de tomar providências no caso de saber, de conhecer o crime. Roubalheira é um crime. Outras pessoas não têm a obrigação legal. É isso que eu estou alertando. A obrigação legal desse vereador de querer saber o que é roubalheira no município? Mas ele não tem obrigação legal, é isso que eu estou explicando. Essa é a alegação, eu acho que legal. Eu só estou fazendo uma colocação de ordem técnica para a gente não fazer uma coisa que se torne errada no aspecto técnico. Certo. Ele tem obrigação moral, a partir do momento que ele falou, certo? Mas legal não tem. Tá? Obrigado, vereador. Hoje nós temos aqui, nós vamos votar o
projeto da LDO. Eu acho que quando o prefeito manda para casa isso aqui, ele manda muito genérico isso aqui. Ele coloca aqui, eu fiz até umas anotações, onde ele põe manutenção de estradas funcionais, 52 milhões. Não especifica o que é isso aqui. Como toda a prestação de conta feita aqui nessa casa, que nem na saúde, pago a pessoa jurídica 2 milhões e tanto, mas pagou o quê? Está lá, paga a pessoa jurídica, pessoa física, 1 milhão e tanto. Ah, vai ter uma reforma na escola tal, 500 milhões, 500 mil. Mas não especifica o que é, vai trocar, vai rebocar, vai derrubar, vai fazer. Tudo aqui realmente eu não consigo entender. Obras... Vereador, você me permite uma parte? Pois não. Qualquer LDO e PPA, ele não é obrigado a especificar a obra, ela vai destinada a um programa, ela vai destinada a um plano, não é obrigado a especificar a obra exatamente. Não, mas aqui ele está falando que aqui vai fazer numa escola tal uma reforma. Então, que reforma que vai ser feita? Mas a LDO e o PPA, eles é uma política, ele dirige o orçamento do município. Certo, então isso é uma questão no de estado também pedido de informação. Assim, na União também. Então é uma questão de pedido de informação. Obrigado, vereador. Então quando ele for fazer isso, nós fazemos o pedido de informação. Isso, obrigado, vereador. Outra coisa, eu tenho percebido que a questão de um vereador aqui da casa, se for fazer uma investigação, ou vai pedir um pedido de informação, tem direitos. Aí eu venho na palavra do vereador Marcos Vale, ou numa revista aqui, está sendo, todos os patrocinadores dela estão sendo ameaçados de uma represária pela prefeitura, se continuar sendo patrocinador dessa revista. Eu fico até meio abismado. Realmente nós estamos voltando à ditadura aqui. Eu não consigo ter acesso a nenhum documento. Eu quando vou num hospital, num posto de saúde, tem 4, 5 guardas municipais chegando com o batalhão da saúde lá. Os funcionários ficam tudo acuados, não podem conversar comigo, não posso perguntar nada. Fazem um terrorismo na cabeça dos funcionários, falando que o vereador quer fechar, o vereador não quer nada, o vereador quer dar condições, quer dar dignidade, para que eles trabalhem num lugar certo, que prestem um serviço para a população, coisa que não tem acontecido, não porque os funcionários não estão trabalhando certo. Eu quero enaltecer o trabalho da saúde aqui, que eles fazem coisas até demais pelas condições que trabalham. Hoje, o prefeito falou numa entrevista na quinta-feira, na Altiora, meu Deus do céu, cadê a assessoria dele? Queria até perguntar para o líder dele aí, o vereador Arnaldo, como que ele vai numa televisão, engana o povo e fala que todos os postos de saúde têm a vigilância sanitária, que é uma mentira. Como que ele fala? Hoje ele fala que aquilo ali é um pronto atendimento. Um mês atrás era hospital. Mas esse pronto atendimento faz papel de hospital. Certo? Então ele vai na televisão e fala uma coisa dessa, que eu acho que é um absurdo. Aí você pega 75 obras dele, as 75 paradas. Você pega todas as obras de Bragança Paulista, é dinheiro do governo do estado ou federal que vem, que tem um trâmite assim, palavras do prefeito. É um trâmite, demorou, daí a empreiteira não tem condições de bancar, e fica parada a obra. Aí vem a suplementação, aí entra o dinheiro nosso. Aí a obra continua. Uma obra que custava 400, vai para 800.
Agora vamos fazer um cálculo aqui, alguém que é bom, o vereador. Nós temos 200 milhões para 2010, ou 200 milhões para esse ano aqui, sendo que 50% desses 200 milhões é pagamento de cargos de confiança, e o resto que está tudo certinho ali, que concursado, né? Folha de pagamento. Obrigado, vereador. E os outros 100 milhões? É para suplementação? Me fala uma obra que ele acabou, dessas 75. O que ele acabou, algumas pavimentação, já está tudo cheio de buraco. Suplementação para tampar aquele buraco. Então, onde está a transparência? Aí eu vejo o nobre vereador vem aqui na tribuna e fala assim: olha, o Jango quer agradar, o prefeito quer agradar todo mundo, e de repente você não vê o mal que ele faz para um outro. Aonde que ele quer agradar? Ele é bom para um e ruim para o outro. Então quer dizer, nós temos que tirar essa imagem de bom moço, que de bom moço ele não tem nada. De bom moço ele não tem nada. E nas escolas, fazer que eu quero enaltecer até o projeto que foi do presidente da Câmara, que é dos uniformes, fazer umas quadras aí de 500, 600 mil reais, que eu acho que tem que fazer um investimento mesmo, um preço ali, eu não sei não, eu acho que eu faço umas 3 com 500 mil, daquela. Acha que isso aí é o que o povo pede. Eu estive nas reuniões da LDO, e vi o que o povo está pedindo. Uma rua de 800 metros, faz 19 anos que está pedindo. Essas emendas que tem hoje, ele tem que fazer tudo, que isso aí é o pedido do povo. Ele tem que realizar todas essas emendas, porque é isso aí que o povo pediu. Ele tem que realizar isso aí, que é o dinheiro do povo. E não é muita coisa não, hein? Vai sobrar muito dinheiro aí para ele fazer suplementação nas obras inacabadas deles. Obrigado, boa noite. Presidente, vereadores, a emenda, quando eu coloquei ela, acho que o maior beneficiário desse refis aqui seria as pessoas que estão no fórum, porque se já estão no fórum, porque eles não tiveram condições de pagar esses impostos. Agora você imagina, tem honorários para eles pagarem e mais os impostos atrasados. Eu acho que a prefeitura, o prefeito, ele tem competência e tem direito em fazer isso, tirar esses honorários e fazer o parcelamento dos impostos para quem está atrasado. Se a pessoa já não consegue pagar os impostos, você imagina no fórum, daí não vai pagar no fórum, vai empenhorar o único bem que ele tem. Então para que serve esse refis aqui? Para quem está atrasado, 1 ano ou 2? E para aquele que não conseguiu pagar 4, 5, 6 anos? Aí ele não tem direito porque tem que permanecer no fórum e tem que ficar os honorários para os advogados? Eu acho que, eu peço aos novos vereadores que votem a favor dessa emenda, porque é importante para quem está ali, nessa situação, que é uma situação dele perder o único bem precioso que ele tem, que é o imóvel dele. Então que faça um refis agora e comunique todo mundo que está no fórum, retire esse processo, não cobre os honorários deles, e divida os impostos para eles terem a única coisa que eles, o bem maior que deles, que são a propriedade que eles conseguiram trabalhando. Então eu peço aos vereadores que votem a favor dessa emenda. Eu acho que essa população, que não é pequena, o que está lá no fórum, eles merecem ter sim esse crédito. Eles merecem ter o crédito, não aqueles que nós votamos no começo do ano, que não pagou no começo do ano, aí deu isenção com 80%, 90% de desconto. Que dê 90% de desconto também no honorário advocatício.
Eu acho que isso é uma questão de bom senso, de olhar para quem precisa, para quem realmente precisa. Não ficar vendo que o advogado da prefeitura tem que ganhar os honorários. Eu acho que agora a gente não tem que ver a condição daquele coitado que está ali, que não conseguiu pagar os impostos e está sendo executado lá no fórum. Então, eu acredito... Pois não, vereador. Eu vou votar contra a emenda, até porque eu vou votar... Vocês fazem coisa para fazer para homem desse tamanho aqui. Eu vou votar contra a emenda, até porque eu voto contra o projeto. Aliás, todos os anos eu voto contra esse tipo de projeto. Depois eu vou me alongar mais quando a gente for discutir ao final o projeto, certo? Então, se eu vou votar contra o projeto, evidentemente eu voto contra as emendas também. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, o que existe aí é uma discussão de mérito. Vossa Excelência faz uma discussão de mérito, dizendo que se o projeto visa anistiar as pessoas que não puderam pagar, que seria injusto que eles pagassem o advogado. Ocorre que aí tem uma questão de legalidade, que o Estatuto da Ordem dos Advogados, que é uma lei federal, no seu artigo 22, diz que o honorário, ele não pertence... 23. É o 23? Ele não pertence à municipalidade, não pertence ao Estado, não pertence ao empregador, e sim ao advogado. É uma questão de legalidade, tá? Em função disso, também eu voto. Aí é uma questão... Eles são advogados concursados da prefeitura. Recebem o salário dele da prefeitura. Se o prefeito quiser retirar isso aí, da isenção disso, eu acho que ele tem poder de fazer isso sim. Isso já foi alvo de várias ações, e várias brigas. Essas brigas são comuns. Que há quem defenda essa posição sua, não, empregador, se ele não quer, ele tira ação e pronto, o advogado não ganha, ele recebe o salário dele. No entanto, isso já foi alvo, inclusive, de ações, etc e tal, e por que não dá também um desconto de 90% nos honorários dos advogados? Chegou-se, porque o honorário é do advogado, não é da municipalidade. Mas se o prefeito quiser tirar, o vereador, ele pode tirar. Tem essa discussão legal, eu estou só colocando isso. Vereador, senhor... me permite uma Na Constituição eu não vejo isso. A lei federal, ela sobrepõe a nossa lei. Então, nós temos que sempre estarmos aqui fazendo as leis, obedecendo as leis estaduais e federais. O Estatuto da Ordem é uma lei federal e a nossa lei tem que estar consoante. Então, embora a vontade do senhor seja a mais digna e a mais justa possível de estar beneficiando... Por que não deixa o jurídico discutir isso aí? Não, mas não é uma questão... É uma Vota questão a favor, evidente. deixa o jurídico, depois decide lá. Mas não estou entendendo o porquê não. Porque nós temos que aqui votar no município leis que sejam... correspondentes, que obedeçam hierarquicamente. No jurídico do vereador. Mas não podemos... vamos votar a emenda, dar isenção... vereador, ninguém pode... Então é o seguinte, então os honorários hoje vai tirar a casa dos coitados lá, que não tem condições de pagar. Vai entrar com... Acho que vai. Vereador. Então daí vai ficar sempre, ele não pode vender o único bem dele, vai ficar sempre empenhorado aquilo ali, o nobre vereador. A execução não é do bem? Vereador, não é uma questão de mérito aí, é uma questão que nós temos que alegar a hierarquia das leis. Nós não podemos sobrepor o Estatuto da Ordem aqui no município, que é uma lei federal. Não vamos alegar o mérito, não vamos discutir o mérito, porque o mérito, em qualquer processo de execução, às vezes tomando um bem, um carro, o senhor pode ver que a pessoa pode estar passando por uma dificuldade e acaba perdendo, e o mérito sempre... Mas nós não podemos alegar o mérito aqui, nós temos que obedecer a hierarquia da lei. Então eu vou seguir se essa emenda não for aprovada, eu também vou para a rejeição do refis. Se esse que está lá, que está no meio, porque nós estamos vendo aqui o direito do advogado, não está vendo o direito do cidadão. A questão da lei, eu tenho que ver se isso aí está na Constituição e depois discutir isso aí com o jurídico. Porque quando eu coloquei essa emenda, presidente,
o jurídico da casa devia ter me comunicado disso. Que é brincadeira, eu faço uma emenda, converso com o advogado da casa, eles não me instruem aqui. Certo? Essa emenda não podia nem estar em discussão. É sobre sucumbência, eu acho que não tem o que discutir. Sucumbência, se é uma lei federal, né? É isso? Então eu peço que essa emenda... O senhor retira a emenda? Ou não, a emenda mantém? Continua. Mantém. Se não votar na emenda, eu também sou contrário ao refis. Com a palavra, o vereador Arnaldo de Carvalho Pinto. Está em discussão a emenda número 1 do vereador Vanderlei. Senhor presidente, aos seus vereadores, a emenda do vereador Vanderlei abrange 2 incisos, se não me engano, o segundo e o terceiro. O inciso segundo fala o seguinte, que a sucumbência é devida também quando a pessoa entra com uma ação contra a prefeitura, né? Então aí sim, e ela pretende um refis, essa pessoa primeiro tem que pagar e zerar essa conta teoricamente, né? Ela teria que retirar isso, aí ela faz o refis e faz a compensação, se isso for legal ou não for, seja o que for. Então significa o seguinte, quando a ação vem do contribuinte ou da pessoa para a prefeitura, eu acho justo a sucumbência, não tem problema nenhum. Eu não acho justo, ao contrário, né? A que você dá a sucumbência daquilo que a prefeitura mesmo executou. Eu discuti muito isso hoje com o secretário de Assuntos Jurídicos, discuti aqui na casa, e há 2 entendimentos, né? Há um entendimento que hoje vigora, que é a lei do Estatuto dos Advogados, que já há um julgado aqui, 2 julgados aqui contra esta casa ou contra o Executivo Municipal da falta de pagamento da sucumbência, que me convenceram a retirar ou não pensar mais na retirada, principalmente do inciso 3º, né? Então, o que me levou a não inclusive retirar o inciso 3º por causa desses 2 julgados. Mas há entendimentos em outras esferas de que o advogado ou empregado não tem direito, ou empregado, mas na proporção dessa, município contribuinte. Quando é o contrário, o entendimento parece que é pacífico. Então, eu penso que não há como votar nessa emenda pela forma dos julgados, pelo que está se vigorando hoje. Mas essa discussão ainda está nos tribunais, e se isso for ao contrário, vereador, no mérito eu sou plenamente favorável que isso não mais exista. Porque há um grande problema também. Você consegue fazer o refis e o prefeito dá anistia de juros e multa. Parcelado. E honorário é à vista. É à vista, né? Então, se não houver uma emenda para parcelamento, se não houver uma coisa dessa, né, nós vamos ficar com 2 pesos e 2 medidas. Mas isso não é culpa deste prefeito, não é culpa nada. Ele está seguindo orientação jurídica, está seguindo orientação constitucional e que, infelizmente, neste momento nós vamos ficar de mãos atadas porque nós não temos nada que nos suporte legalmente para retirar esses 2 incisos. Eu prometi que não iria falar sobre esse assunto, mas não aguentei, doutora Regina. Me desculpe, né? Então, mas eu acho que enquanto a gente não tem o suporte legal para retirar esses 2 incisos, nós vamos ter que permanecer com esse projeto. Eu sou favorável porque ele atinge socialmente grande área do município, grande número de pessoas do nosso município, já atingiu em outras épocas, vai atingir agora, né? E eu acho que ele, de qualquer forma, ele dá às pessoas a possibilidade de estar em dia com o município, de poder parcelar suas dívidas, os seus débitos. E aí não preciso falar da contrapartida de que o município, com mais recursos, consegue fazer mais coisas. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão a emenda número 1. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Está em votação a emenda número 1. Eu ia pedir a votação. A vereadora Beth Chedid pede votação nominal da emenda número 1. Primeiro votar um. Mas não poderia ler as 2 emendas e discutir? Às vezes uma discussão de uma emenda ajuda a outra emenda. Ajuda no entendimento. Eu gostaria que o senhor colocasse.
eu ainda vou tentar convencer o senhor. Vamos colocar em votação a emenda número 1. Não, senhor presidente, eu estou solicitando o senhor para ler a segunda, que às vezes ajuda na discussão. Para discutir as duas. Voto em separado. O vereador Miguel Lopes pede a leitura da emenda número 1. A senhora primeira secretária fará a leitura da emenda número 2. Acrescente-se ao final do inciso 2º do artigo 6º as seguintes expressões: permitido neste caso a possibilidade do pagamento em parcelas no valor mínimo de R$50 cada uma delas. Acrescente-se ao final do inciso 3º do artigo 6º as seguintes expressões: permitido no caso dos honorários a possibilidade do parcelamento, respeitado o valor mínimo de R$50 para cada uma das parcelas. Com a palavra, o vereador Miguel Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, boa noite. Então, esta emenda, eu acho que depois da lei da remissão de débito, que foi em 74, eu acho que veio para esta casa, eu iniciei esse trabalho no que se fala refins, né? Então, eu protocolo essa emenda e peço a colaboração dos colegas vereadores. Se existe, como a vereadora Beth falou, como a presidente da OAB está aqui presente, o doutor Rossano também nos explicou, essa casa já sofreu, acho que 2 ações, 2 ou 3, já perdemos, né? Então não podemos ir contra a lei federal. Por isso eu estou colocando essa emenda, pelo menos para parcelar os honorários, até que isso se resolva. Eu não quero criar falsa expectativa aqui. A gente vota uma coisa, depois amanhã toma um mandato de segurança, aí perde, fica horrível para esta casa de lei, né? E parcelando os honorários já ajuda muito. Até peço a compreensão e o trabalho da presidente da OAB que faça, que converse com o executivo, com o doutor Walter Alexandre, com os advogados, para tentar também que seja de bom grado esse parcelamento, num valor mínimo de R$50. Pois não, vereador Arnaldo? Vereador, pelo menos ameniza um pouquinho, né? Ameniza um pouco, aí fica uma relação um pouco mais tranquila, apesar de eu, né, no mérito também não concordar de ter. E isso não quer dizer que a gente não diga que o advogado não merece, não é isso, não é nada disso. A gente está falando em relação ao contribuinte que se encontra numa situação de débito, né? Então, parcelando, melhor, ajuda, porque as custas judiciais não se consegue parcelar nada. É custas do Estado, tem que ir lá pagar, mas esse é menor. Agora, a sucumbência, se puder, e se houver a possibilidade de um parcelamento junto com aquilo que ele está parcelando, o principal do seu tributo. Que seja no mínimo R$50. E aí eu voto favorável, né? Sim. Que seja no mínimo R$50. Também, o refis também, acho que é 30 ou 50, 50 também, né? Refis, tem 50, 30, 60, 30. Não, estou dizendo, parcela mínima de 30. Sim, de 30. 35, eu acho. 30. Então seria isso, não criando falsa expectativa aí. Eu peço a colaboração dos colegas vereadores que votem favorável a essa emenda, já é alguma coisa, né? Eu trabalhei sempre em cima do refins. Se eu pudesse, a gente dava baixa em todo o débito lá na prefeitura, que o vereador Marcos Vale sempre discutiu comigo aqui por causa disso. Ele é contra, eu sou a favor. Mas tem coisas, tem leis, não podemos passar por cima. Pois não, vereador. O presidente está perguntando se, né, qual for. Eu acho, presidente, que temos que votá-las separadamente, porque há vereadores favoráveis. Votar separado. Eu voto em encaminho contra a emenda número 1 e voto favorável à emenda número 2. Com a palavra o vereador Gabriel. Como eu não tive tempo, as emendas aí não entraram agora, eu consulto o doutor Romeu, aí o jurídico da casa, sobre a constitucionalidade de ambas emendas. Se o senhor puder falar um pouquinho para a gente. Com a palavra o doutor Romeu Tafuri.
Para responder o questionamento do vereador José Gabriel. O questionamento do vereador é com relação à constitucionalidade da emenda, das duas emendas. Não vejo óbice algum no sentido da propositura de ambas as emendas. Entendeu? Na questão sobre pergunta da ilegalidade, não vejo problema. Até porque a própria questão da supressão, eu entendo também que tem uma discussão que já vem rolando numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e que então ainda não tem trânsito de julgado, e que também já havia uma liminar. É controvertida, pode-se assim dizer, a questão relacionada à supressão dos honorários. Perfeito? O senhor fala da primeira emenda. Não, com relação à supressão, sim, a matéria é controvertida, né? Sob a minha ótica, sob o meu entendimento jurídico, eu tenho como controvertida. O senhor entendeu? É porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade. Está para se decidir, né, doutor? Mas está para decidir, nós vamos antecipar, vereador? Não podemos antecipar. Não, a minha não. Não. Pode, parcelado pode. Parcelado pode, sim. Não, a minha emenda é para parcelar. Permita-me, continuando, prosseguindo a explicação para o vereador Gabriel. O caso da sucumbência é controvertido em face do seguinte: em regra, se o juiz fixa isso em sentença, após a decisão, não há que se falar em ilegalidade. Perfeito? Então, o que acontece? Concluída a ação, o juiz, ao sentenciar, ele vai fixar os honorários, a sucumbência, de tal sorte que, diante de uma sentença, a matéria passa a ser incontroversa, ou seja, encerra-se qualquer discussão dessa envergadura que Vossas Excelências estão aqui debatendo. Isso, na sentença. Então, imagine que haja uma sentença concluindo numa execução, ele vai fixar e ponto. Não é isso? A regra jurídica assim funciona. Agora nós estamos diante de um programa, de uma lei complementar que institui um programa de refinanciamento de dívidas, de débitos fiscais. Perfeito? Então, dentro desse consenso, eu passo a perceber que o conteúdo da discussão é meritório, por tudo isso que Vossas Excelências estão aqui debatendo, e que já refoge de se pontuar com relação à legalidade ou não, porque matéria semelhante vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Mas já existe alguma decisão de ADIM? Existe uma liminar que foi editada em 1995, e essa liminar, só que ela garante para os escritórios de advogados associados, né? Ou seja, uma figura do empregador. No entanto, o nosso estatuto não trata da figura do advogado público de forma específica, de tal sorte que não há como fazer a distinção do empregado na qualidade de advogado público como o advogado da iniciativa privada, ou seja, da associação, né, dos associados. Então, não está separando, né? Não, então por isso que torna-se controvertido. Então, se não está separando, essa emenda, a emenda número 1, não tem como, né? Não, é isso que eu estou dizendo para o senhor. A controvérsia permanece, né? Permanece, até que haja aí um paradigma para a gente poder efetivamente seguir. Mas é nas palavras do vereador Arnaldo. Mas desde que não haja uma ação direta de inconstitucionalidade julgada, eu não vejo. Então, eu acho que a gente podemos resolver esse impasse. Obrigado pela fala, doutor Romeu. Obrigado, doutor Romeu. Podemos resolver esse impasse, vereador. Os honorários, eles são menores que a dívida, concorda? Vereador, venha comigo na minha Então, emenda. pera aí, deixa eu só terminar meu raciocínio, o senhor vai entender. Que esses honorários, se a pessoa deve R$1.000, tem 10% que é do advogado, que é R$100, que esse honorário aqui entre em desconto no refins depois para essa pessoa. Automaticamente os advogados vão receber seus 10% e nós vamos dar esse desconto na parcela para a pessoa fazer o refis. Mas eu acho que estamos novamente entrando na lei federal.
Não tem como. Vereador. Vereador Vanderlei. Vereador Vanderlei, se o senhor me permite, eu queria fazer um apelo ao senhor. O senhor poderia retirar a emenda número 1 e vir com a gente na emenda número 2, que já somamos, eu acho que a população já ganhou. Esta casa poderia votar por unanimidade, se o vereador Marcos Vale quiser participar, ser unânime a emenda e não só deste vereador, que eu acho que já ganhamos, já somamos um ponto. Vá pelo conselho da vereadora Beth aí que você está bem. Obrigado. Vereador Vanderlei. Vereador. Tira uma foto dessa. Vereador Antônio. Se foi advogado que fez, está muito bem feita, vereador. Vereador Miguel, faz o encaminhamento da sua emenda. Então, posterior à votação da emenda número 1. Eu faço o encaminhamento da emenda número 2, favorável, parcelando numa parcela mínima de R$50. E faço mais um apelo ao vereador Vanderlei, que vote com a gente a emenda número 2, que eu acho que já foi um grande passo do Legislativo nessa noite. Essa conquista aí de parcelar. Foi um grande passo. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas vereadores. Já estou contando aprovada a emenda, hein? Muito obrigado. E o projeto, hein? E encaminho favorável o projeto também. Eu quero aqui, se o senhor me permite, presidente, se o senhor me permite fazer uso da palavra? Continua em discussão a emenda número 1. Eu quero a palavra aqui, vereadora Beth Chedid. Eu quero aqui enaltecer a posição do vereador Vanderlei e dizer que a lei, quando é feita, ela é feita à base de discussão, à base de interpretação. Então, se hoje nós votarmos a emenda número 2 do vereador Miguel, favorável, nós estamos votando a partir de uma discussão da emenda do vereador Vanderlei. Então, para a confecção da lei, nós temos que contar com o apoio de todos, nós temos que estar ouvindo a todos. Então, se essa emenda número 2 prosperar, que eu acho muito justa, muito inteligente, ela foi feita a partir de uma discussão da emenda do vereador Vanderlei, a quem eu também parabenizo pela iniciativa, embora não concorde e vá votar contra,
por não se tratar de questão de mérito. Continua em discussão a emenda número 1. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? O vereador Vanderlei pede o aguardo do início da votação. A votação será nominal. Ainda não está em votação a emenda. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Presidente, nobres vereadores, conversando agora com o jurídico ali, os processos que não foram julgados, que sejam retirados, aí não tem sucumbência. Aí isso pode. Os processos não julgados, o vereador, pode ser retirado do fórum, não tem honorários. Senhor presidente. A prefeitura pode retirar os não julgados. Os julgados, paga-se honorário. Mas está em votação a emenda já, vereador. Não, mas ele está discutindo a emenda. Eu estou discutindo a emenda. Mas na emenda não fala de retirado ou não retirado? Mas eu posso colocar mais uma emenda. Se ele acrescentar na emenda, pode. Eu posso apresentar mais uma emenda. Então, pode. os processos não julgados, ele pode ser retirado. Aí não tem sucumbência. Agora, os já julgados vão para a parcela do Miguel. Entendeu, nobre vereador? Com a palavra, o vereador Tião. Pode fazer essa emenda, vereador, para nós? Por favor, doutor Romeu. Eu queria tentar aqui explicar ao nobre colega que todas as ações fiscais distribuídas no fórum, o juiz já de início despacha fixando os honorários em 10%. Como seremos contra? Olha, eu consultando aqui o jurídico, ô doutor Romeu, por favor, explica isso, essa emenda. A questão suscitada pelo vereador é com relação a somente haver sucumbência no caso de decisão. E o inciso 2 aqui do artigo 6º do projeto, ele fala que há um encerramento comprovado de feitos ajuizados contra o município por desistência expressa e irrevogável, ou seja, se houve desistência, não houve sucumbência, não há sucumbência. É aí que é a questão que ele suscitou, e foi muito bem observado, diga-se de passagem, se não houve, se o processo não chegou no encerramento, então não houve sucumbência. Mas se não houve, aí pode já parcelar diretamente no refins. Mas aí não tem honorários, vereador. Mas daí não tem honorário mesmo. Aí tudo bem, mas tem processos que não foram julgados. Mas é que a previsão consta no final. Mas, viu? Mas daí não tem honorários mesmo, que foi já no refins. Se ele for retirado antes da sentença, não vai ter sucumbência. Mas se foi para execução, não pode retirar assim, pode? Pode. Pode, o... Mediante acordo. Mediante acordo. Não pode retirar, eu entendo que não pode. Não, paga as custas, né? As custas judiciais. Passa as custas. Mas então, paga as custas, volta para a prefeitura. Daí não tem honorários. É menos um pouquinho vou pagar. Não sei se o senhor está me entendendo. Já é assim. Mas então, que conste isso aí, pelo menos para o refins. Porque senão vai ficar lá, não tem. Se não tem acordo, fica lá. Daí vai até a sentença. É isso, doutor? Vamos ver se eu não sou ignorante na coisa. Há processos em execução com sentença, ou seja, tá certo? Então, penhora, tá. Aí a pessoa vai lá e pede o refis. Aí não tem como estar arbitrado sucumbência, já tem sentença, tudo. Pode ter o refis, né? Mas isso volta para uma outra esfera agora, tá certo? Já está em execução, vamos dizer, o jurídico da prefeitura solicita que o processo venha, vai para o refis, mas tem que pagar custas, sucumbência, tá tudo aí. Nós temos os processos que ainda estão sem julgamento, ou seja, foi solicitada a execução, não sei o que, mas isso não aconteceu ainda. O município solicita, a retirada disso desiste, portanto, já não há sucumbência nesse caso, tá certo? Então, isso mesmo, nobre. Não, mediante acordo, a pessoa chega e fala, eu vou parcelar e não vou pagar o honorário. É isso. Tá certo? Pronto. Então não há necessidade da obrigatoriedade da emenda, é isso que eu estou dizendo, isso já ocorre.
mas só que não são julgados. Tá certo. Mas isso já ocorre, vereador. Quer dizer, o que o projeto faz, ele obriga o pagamento da sucumbência. É diferente. É aí que tá. Aí que o município, acho que já perdeu as ações, que ele pode obrigar, que deve obrigar, que o Estatuto da OAB fala que tem trabalho do advogado, tem que ter pagamento. Se é que eu não estou ignorante no assunto, é só isso. Então a discussão, vereador, nós estamos nesse esquema aí. Agora, doutor, eu estou até em dúvida agora. São os processos não julgados. Se tiver um acordo entre a prefeitura e o credor, pode, ele já recebe da prefeitura, é concursado. Por favor, presidente. Se tiver um acordo, não tem o porquê ter sucumbência. Tem um monte de processos lá no fórum que não foi sentenciado, que pode muito bem tirar esses processos, chamar os credores e fazer o refis sem ter honorários, e paga-se só a custas. Estou errado, doutor Romeu? Então me parece que a explicação do vereador Arnaldo ali, eu não sei se... mas o raciocínio que ele colocou, me parece que foi muito feliz, no sentido de que ele diz que hoje já ocorre isso, né, na prefeitura. Então, sorte que quando há o acordo, não há sucumbência. E aí não se pratica essa cobrança, não é isso, vereador? Não, mas o processo já está em... É porque aqui fala um encerramento comprovado de feitos ajuizados contra o município. Ajuizados contra o município, sim, né? Isso. Isso. Sim. Exato. Aí tem sentença. Aí tem sentença. E quando não tem sentença? Chama-se por acordo, vou fazer o refis. Mas daí não cobra, né? Não, mas tem que ver se a prefeitura vai fazer isso, gente. Está chamando o pessoal para fazer isso aí? Tem certeza? Tem certeza que está sendo notificado? Mas tem que chamar, tem que notificar, chamar a pessoa. Não esperar dar a sentença para depois querer fazer o... Estão chamando? Amanhã eu vou ver esses processos, então. Gostaria que o senhor colocasse em votação, então, a emenda, presidente. Continua em discussão a emenda número 1. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Vai para votação a emenda número 1 do vereador Vanderlei Luiz do Prado. Está em votação, a votação é nominal. A emenda número 1 do vereador Vanderlei foi rejeitado por 9 votos contrários e 2 favoráveis. Está em discussão a emenda número 2 do vereador Miguel Lopes. Com a palavra o vereador Miguel Lopes. Quero encaminhar a votação favorável à emenda número 2. O senhor deseja votação nominal, vereador? Votação nominal. Esta emenda é o que dá o direito para o parcelamento no mínimo de R$50. Está em discussão a solicitação do vereador para a votação nominal. Está em discussão, está em votação, está aprovada. A votação da emenda número 2 será nominal. Está em votação a emenda. A emenda número 2 do vereador Miguel Lopes foi aprovada por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário.
Após a agradecer votação das... o voto, o apoio do vereador Vanderlei na emenda. Muito obrigado, vereador. Tudo que beneficia o povo, o senhor vai ter sempre, não como todos os colegas aqui também. Vai ter sempre o meu apoio em tudo. Por isso, que beneficia quem me elegeu. Por isso que eu estou agradecendo o senhor. A emenda boa e contou com seu apoio. Obrigado. Está em discussão única o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Vereador Marcos Vale. Todo ano, senhor presidente, senhores vereadores, eu voto contra esse tipo de projeto. É uma questão técnica. E eu fiz aqui até um voto em separado, eu vou ler, acho que fica claríssima a minha posição. Sou contra o projeto, tendo em vista que o mesmo, que começou como uma exceção, se tornou regra de uns 10 anos para cá. Inclusive, os contribuintes já estão acostumados a todo ano receber essa anistia, quando estão inadimplentes. Em que pese haver casos em que se faz justiça social, o projeto genérico e redundante, todos os anos causa evidentemente um incentivo ao não pagamento em dia e, consequentemente, um desincentivo ao que paga pontualmente os tributos municipais. Como bem disse o cidadão presente na sessão da Comissão de Justiça, o senhor Adelson Gomes de Oliveira, estamos trilhando o caminho inverso dos outros municípios, como Atibaia, por exemplo, que incentiva o bom pagador com sorteio de prêmios e descontos. Em Bragança, estamos desincentivando a quem paga em dia, e incentivando os atrasos dos pagamentos, o que pode ser facilmente constatado pelo índice de inadimplência, que deve aumentar todos os anos. E eu quero colocar o seguinte, aqui até um parênteses que o prefeito Jango divulgou, que aumentou a arrecadação este ano. Não necessariamente a arrecadação de IPTU, aumentou a arrecadação do município. E se tivesse aumentado a arrecadação de IPTU, não haveria motivo para esse tipo de projeto, né? Trata-se, pois, de um projeto que é um verdadeiro tiro no pé para o município. Para arrecadar um pouco mais no fim do ano e pagar suas contas, acaba sacrificando a arrecadação do exercício seguinte, visto que tal arrecadação se reduzirá pelas razões acima expostas. É um verdadeiro círculo vicioso, que deve ser quebrado para evitar tal prejuízo, tanto ao município como à própria justiça tributária. E não se diga que o projeto visa beneficiar aos pobres, que têm dificuldades de pagar os seus tributos. Nesses casos, o Código Tributário tem dispositivos que autorizam não só o parcelamento do débito, como até mesmo a remissão total dos mesmos, desde que analisado caso a caso seja justificável. Portanto, esse projeto, uma vez é aceitável, 2 vezes é tolerável, 3 vezes é prejudicial, e nas outras vezes é extremamente danoso. Essa é a minha posição, a posição técnica. Eu acho que a gente... Isso existe no governo federal, existe no governo estadual, existe, mas é uma política tributária que desincentiva quem paga em dia. Ah, mas tem gente que não pode pagar em dia? Tem um monte de gente que não pode pagar em dia. Esses estariam protegidos pelo Código Tributário. Agora, se você for na fila, você vai ver gente de classe média alta aproveitando desse projeto, Miguel. Ele beneficia pobres? Beneficia, eu não nego. Mas beneficia também, em geral, todos. E como ele é um projeto que todo ano entra, criou uma praxe, todo mundo espera isso aí. Conheço um monte de gente que fala, no fim eu pego a anistia. Teve um ano que não teve. 2006, se eu não me engano. Né? Teve um ano que não teve. 2005, acho que teve um ano que não teve. Aí o pessoal segurou. Teve um ano que não teve, eu não lembro qual é. Né? Aí o que aconteceu? O pessoal esperou, agora pega. Né? Tá ok? Essa posição técnica, eu não quero tornar o debate demagógico, não é nesse sentido, é uma posição extremamente técnica, entendo, isso acontece no governo federal, no governo estadual, só que eu acho que a política tributária é contraproducente. Só, vereador, só para continuar seu debate e
respeito a posição de Podia Vossa Excelência, fazer que não é... alguma coisa para incentivar o bom pagador, né? Aumentar Não é, eu acho, é isso que eu ia falar, Vossa Excelência. Eu acho que a política para o bom pagador é que está faltando. Aí fica o projeto, fica viável. Só que eu acho que há alguns lados que o administrador público fica entre a cruz e a espada. O Tribunal de Contas exige que o município execute... Então, eu sei fazer conta, sim. 50% é para o funcionário, para os funcionários da prefeitura. E o restante é dividido para a manutenção inteira da cidade, sendo 33% para um, 18% para outro, assim vem vindo, aonde é gasto os outros 50%. Então, tem que se ver onde que é gasto, porque o plano ele está trabalhando em cima do que se arrecada. Então, o senhor quer que sobre o quê? O que sobra é para ele gastar com a cidade mesmo, que é os 50%. Por que o senhor está falando para ele fazer soma? Não. Eu estava falando para você... O dinheiro é para gastar, realmente, para melhorar a escola, para a saúde, para a pavimentação. E é dividido os 50%, que são 100 milhões. Isso aí é de qualquer prefeitura, não precisa fazer soma. Isso é fácil. Desculpa, eu não sei no que o senhor queria me atacar. Porque, se eu sei fazer conta, lógico que eu sei. Se tem 50% o senhor e sobra 50%... O senhor é que está com síndrome de ataque. Não estou. O senhor acabou de falar. Eu estou discutindo a LDO. O que eu estou dizendo para você é que se nós não tomarmos, se a gente não tomar cuidado... A suplementação é tirada dos 33% da educação, é tirada dos 20% da saúde, a suplementação é tirada do meio ambiente. É isso que vem a suplementação. Então é só fácil fazer conta. Mas que suplementação que Vossa Excelência está falando? Tem várias obras que tem suplementação. Palavra do seu prefeito na última hora. Mas gravado. Tem mesmo. Tem obras que há necessidade de suplementação, tem obra que sobra, depende. Não é questão de fazer conta. É questão de você ver. Se tem 33% para a educação, se precisa de uma suplementação, tem que tirar de algum lugar. Concorda, vereador? Tem que tirar de algum lugar. Então fazer conta é fácil. Você tem 100 milhões, vamos falar assim, genericamente. Sobrou 100 milhões, é dividido para cada secretaria e ali é gasto. Agora, se deu uma obra errada que já gastou, precisa de uma suplementação, daí tira de alguma dessas secretarias. Que não tira então, não fácil precisa, a suplementação. Mas tudo bem, mas então não precisa. O senhor acaba de autorizar, fazer conta. O senhor acaba de autorizar 25% de suplementação do orçamento, sem autorização legislativa. O senhor acabou de autorizar isso. 25%, é isso que está autorizado. Além disso, tem que passar aqui. Além disso, tem que vir para a Câmara. Então não precisa fazer então, o que nós temos Não, o que eu estou dizendo para você é que nós vamos ter que fazer muita conta, porque do jeito que nós estamos vivendo, a falta de recursos em qualquer área, e muito menos do município. Se os prefeitos continuarem a não reverem as suas plantas genéricas, nós vamos ficar com injustiça tributária e vamos ficar com arrecadação baixa. Se nós não fizermos o que o senhor Ismael Nascimento falar aqui, que nós temos que modernizar a nossa arrecadação para criar justiça tributária, vereador, não sobra 1% para investimento. E se não for buscar recursos no governo do Estado e no governo federal, não faz obra nenhuma. E depender de governo federal e estadual para obra, fica no que está. Se você deixa de entregar um papelzinho, eles travam o recurso. Aí fica a obra parada mesmo. E se o município daí não tiver dinheiro para investimento, não põe sua contrapartida. Desculpa, vereador, tem uma parte. Não é parte? Sim. Então, senhor presidente e senhores vereadores, o que eu peço aos senhores vereadores, que pensem com muita tranquilidade, porque se a gente fizer um péssimo orçamento, nós vamos ter uma administração difícil em 2010. Então, a colaboração que eu peço é dentro dos programas que nós colocamos, dentro do que está elencado e da intenção que o Executivo tem da montagem do orçamento, esse cuidado nós temos que ter. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Antônio Monteiro. Devido ao passar do horário, solicitamos a prorrogação por mais meia hora dos trabalhos.